Graça e paz, irmãos, sejam todos bem-vindos a esse canal Ensinamentos Verdadeiros. Irmãos, hoje nós vamos aqui meditar na palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 12. Aqui em Hebreus está falando justamente da correção do Senhor para conosco. E também ele começa aqui no versículo 1, Hebreus 12, 1. Vamos lá? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo, quer dizer, satisfação, que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Versículo 3 em diante. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados ou dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Vamos parar só um pouquinho aqui. A Bíblia até aqui está nos falando aqui em Hebreus, para que nós vamos observar, olhar o que Jesus fez por nós, olharmos para a Escritura, que Ele mesmo é a própria palavra. Porque nós estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunha. Quantas pessoas nós, na atualidade de hoje, lendo as Escrituras e tudo do antepassado, do que Deus já fez pelo seu povo, pelos aqueles que se aproximam dele, e por todo aquele que deixa de viver uma vida totalmente carnal, sem a consciência e sem ter a mente de Cristo, para viver justamente sendo apoiado pela a mente de Cristo, tendo a mente de Cristo pela sua palavra. Nós vemos que nós somos incentivados pelo próprio Deus, através da sua palavra, de deixar o embaraço e o pecado que nos rodeia de tão perto. É muito perto, está muito perto de nós. Para quê que o pecado está perto de nós? Para nos desviar da verdade, para no futuro estarmos distante de Deus. Temos que continuar no caminho. Vocês estão entendendo, irmãos? Que é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Vamos ler aqui do versículo 4. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Quer dizer, você ainda não se esforçou tanto, resistir até como Jesus fez, que ainda podemos resistir mais. Podemos nos doar mais para Deus e para a palavra de Deus. Isso é benefício para nós. Quando se doamos para Deus, quando se afastamos do pecado, a gente pode até pensar, porque estou fazendo muito. Você está fazendo por você mesmo, pela conservação da sua alma. É uma exortação. Nós exortamos e somos exortados por Deus. Vamos continuar. Versículo 5. E já vós esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele fores repreendido. Quer dizer, não fique atônico, não fique desanimado quando o Senhor repreende ou usa um dos pastores, ou um dos membros, ou um dos irmãos, ou a sua própria palavra você lendo, lhe exortando. Olha, que ele toca no seu coração. Porque é o seguinte, irmão, a palavra, a letra fala, mas o Senhor toca em um assunto dentro de você que só você e Deus conhece quando Ele te exorta através da palavra de alguém. Ele toca lá no profundo seu. É Deus querendo que você deixe aquilo ou comece a fazer aquilo que você não está fazendo. Para Ele, para a obra. Tudo para a conservação da alma e que possamos um dia se achegar a Ele na vida eterna. Para que nós não venhamos se desanimar, não desmaiar quando for repreendido por Deus. Versículo 6.
Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Irmãos, qual de nós? Nós temos um filho, uma criança, ou até mesmo que já seja adolescente ou homem feito. Que você está vendo, você pela sua experiência, você está vendo se for uma criança inocente, está se chegando a um precipício, um lugar alto, vai se precipitar, vai se machucar, de você não chegar lá e puxar pelo menino, tu sai daí para tu não cair daí. Quando nós não faríamos isso por um filho? Para o filho, meu pai me maltratou, mas para Deus foi um amor ali, como está aqui escrito no versículo 6. Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que o filho a quem o pai não corrija. Quem é o filho que o pai não corrige? Só se o pai não ama aquele filho, mas o pai que ama o filho, ele corrige o filho. E Deus nos ama. Por isso que ele nos corrige pela sua palavra. Por isso que você vê um pastor pregando uma palavra dura. Que palavra tão dura. Nós vamos chegar lá um dia e vamos ver lá na missão dos 70. Quando o Senhor Jesus falou muitas coisas, aqueles 70, eram 70 que foram enviados. Muitos voltaram para trás, só ficaram 12. Não desanime com a correção do Senhor, não desanime quando a palavra de Deus fala com você, para você deixar algo, porque tu não deixaria aquilo que vai te prejudicar. Vocês estão entendendo, né, irmãos? Versículo 8 de Hebreus, capítulo 12, versículo 8. Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além de que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos a vida eterna, vivermos aqui, depois a vida eterna. Versículo 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, quando o Senhor nos corrige, ou toda correção, de início, ela não tem uma satisfação. Não se chegamos ou ouvimos a correção com satisfação, mas ela depois produz para a gente um fruto pacífico. É um exercício, nós somos exercitados pelaquela correção para se mantermos fazendo o bem. Vocês estão entendendo, irmãos? E no versículo 12 diz: portanto, tornai a levantar as vossas mãos cansadas e os vossos joelhos desconjuntados. Então, parou de orar, parou de buscar a Deus, parou de obedecer, então volte a obedecer, volte a orar, volte a se colocar de pé diante do nosso Deus, amém? Nós vamos ver aqui em Josué um ensinamento que o Senhor deu a Josué, é bastante conhecido, e a palavra de Deus falou com Josué. E a palavra de Deus, ela fala conosco atualmente, porque passarão céus e a terra e gerações, mas a palavra de Deus, essa permanece para sempre. Aqui em Josué, capítulo 1, no versículo 8, ele fala com Josué e fala conosco hoje. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O nosso sucesso e a prosperidade vem da obediência da palavra de Deus. E ele fala para nós hoje: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Vamos orar e agradecer. Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor. Essa palavra
que aqui chegou ao nosso coração, vem nos exortar a continuar vivendo as tuas verdades, Senhor. E o Senhor comparou justamente, meu Pai, o que Jesus fez, meu Pai, por nós. E nós queremos continuar ouvindo a voz da tua palavra, que é Jesus, ó Pai. Obrigado, Senhor, e cremos que o Senhor estará conosco aonde quer que nós venhamos andar. Assim, quando nós estivermos obedecendo a tua palavra, o Senhor está conosco. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado a Deus, Criador dos céus e da terra. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos.